Bom dia, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida e com a sua casa, em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus que nos dá a oportunidade durante mais uma semana de nós continuarmos a nossa série de estudo no Saltério, privilégio que Deus nos dá, enquanto Jesus não nos chame, ou enquanto Ele não volte para buscar a sua igreja, é sempre um tempo precioso que nós temos para conhecermos mais a Deus e submetermos a cada dia a nossa vida aos cuidados do Deus que mudou a nossa vida e que nos trouxe salvação. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 33, que é na verdade uma consequência do Salmo que nós estudamos na semana passada, o Salmo de número 32. De preferência que você pegue a sua Bíblia impressa, que você fique com ela pertinho de você. Na medida que nós avançamos na exposição do texto bíblico, nós faremos a leitura dos versículos e assim nós conseguimos de alguma forma remir o tempo. Vamos orar para que nós possamos começar a reflexão desta manhã, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus pedimos a direção do Teu Espírito Santo, para que o nosso entendimento, a nossa mente seja aberta e o nosso coração seja despertado pelo Teu Espírito Santo, para que de fato possamos compreender a direção do Senhor para com as nossas vidas, a Tua palavra, e o nosso coração esteja cada vez mais sedento em Te conhecer e desejoso em submeter a nossa vida à Sua vontade, que é boa, agradável e que também é perfeita. Obrigado por mais essa oportunidade, por mais esta honra, obrigado por mais essa alegria que o Senhor nos concede, Pai. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Portanto, o título da nossa reflexão de hoje, Salmo 33, Convocação à Alegria. Esse salmo ele corresponde aos hinos nacionais que nós podemos encontrar no livro de número 5, aqui da coleção dos salmos. Lembrando da aula introdutória que nós tivemos antes de começarmos esta série, que eu expliquei, dentre tantas outras coisas, que esta coleção dos salmos ela é dividida em 5 livros. E a primeira parte que nós estamos estudando agora, vai do primeiro salmo até o salmo de número 41. Portanto, se você acompanhar na sua Bíblia também, quando você chegar, por exemplo, no salmo 42, vai dizer assim, segundo livro, tá certo? Porque existe no original justamente essa divisão em 5 livros. E o tema do salmo de hoje, ele se refere à última coleção, ou ao livro de número 5. E talvez você possa estar se perguntando então por que ele está na coleção número 1? Aparentemente parece que está fora de ordem, mas muito possivelmente ele fora colocado aqui como uma resposta ao convite do último versículo do salmo anterior, o 32, que nós estudamos na semana passada, versículo de número 11, que diz assim: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Eis possivelmente a razão pela qual o salmo de número 33 foi colocado no livro 1 e logo após o salmo de número 32. É um hino nacional que nasceu no coração do rei Davi e que também impactou a comunidade de Israel, o povo de Deus que se reunia para louvar e adorar ao Senhor a partir da experiência que o rei Davi teve com o Senhor. Portanto, no salmo de 32, como nós vimos, ele confessa os seus pecados. Ele não consegue mais ocultar os seus pecados. Diz a palavra de Deus que de dia e de noite as mãos do Senhor pesavam sobre ele. Davi, ele não tinha paz enquanto ele tentou acobertar os seus pecados, jogar por debaixo dos tapetes, conviver
harmoniosamente com a prática do pecado e numa comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que isso é impossível. E quando Davi percebeu que não era mais possível continuar nesse estilo de vida, de fato, ele abre o seu coração ao Senhor, ele confessa os seus pecados, ele reconhece os seus pecados diante de Deus, o Senhor o perdoa, Deus libera perdão sobre a vida de Davi, e ele fica maravilhado, porque ele foi tratado, ele foi curado, a sua vida espiritual foi restaurada por Deus. Portanto, ele termina o salmo que antecede o nosso texto base de hoje, convocando todo o povo de Deus para que desfrute desse perdão de Deus e da maravilha do relacionamento com Deus. Então, ao fazer este convite, nasce o salmo de número 33. Esta é a razão pela qual ele, portanto, consta aqui no livro de número 1. Então, a resposta ao convite do último versículo que nós lemos do salmo anterior, ela foi dada aqui, agora no salmo de número 33, que de fato nós estaremos estudando hoje, como resultado de uma experiência pessoal que o rei Davi teve com o Senhor. Isso já nos dá uma dica muito importante desde o início, sobre o verdadeiro louvor, sobre os hinos genuínos que de fato tocam o coração de Deus, são aceitos pelo Deus da nossa vida. Quais são os hinos? Quais são os louvores que são agradáveis a Deus? Em primeiro lugar, aqueles que são entoados por aquilo que de fato Deus ele é. E nós vamos ver aqui durante este salmo, Davi reconhecendo tudo aquilo que Deus ele é. Quando nós temos um entendimento correto acerca de Deus, isso nos leva a adorarmos a Deus, de fato, por tudo aquilo que Ele é. A segunda razão do genuíno louvor é por aquilo que Deus, Ele faz. Davi também nos ensina isso aqui no Salmo de número 33. E talvez você possa já estar pensando, porque esse entendimento é muito comum no mundo que nós vivenciamos, principalmente de teologia, de prosperidade, dentre outras nesse sentido. As pessoas muitas vezes são induzidas a louvar e adorar a Deus simplesmente por aquilo que Ele é, no que tange as questões materiais. Quando Deus me abençoa, quando Deus me enriquece, quando Deus libera, abre as comportas dos céus, derrama as suas bênçãos materiais sobre a minha vida, eu passo a adorar a Deus por aquilo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Não é nesse sentido que o rei Davi aqui nos ensina. Quando ele nos ensina a louvar a Deus por aquilo que Ele é, não é porque Davi ele está recebendo bênçãos materiais da parte de Deus. Ele está reconhecendo aqui que Deus é o Criador, que Deus é soberano. Ele está reconhecendo aqui que Deus é juiz, mas que também Deus é o Salvador. Lembrando que o Salmo 33 é uma consequência do seu antecessor. E o que aconteceu no Salmo 32? Eu acabei de explicar. Davi ele foi curado por Deus quando ele reconheceu e confessou os seus pecados diante de Deus. Então ele escreve este hino e convoca todo o povo de Deus a adorar e louvar ao Senhor juntamente com ele, porque ele recebeu o perdão dos seus pecados. Olha que grande diferença do genuíno louvor. É por obras de perdão, é por obras de restauração, é por obras de cura espiritual que Deus operou na vida de Davi, que o fazem reconhecer e adorar a Deus de fato por aquilo que Ele é. Portanto, o salmista ele vai começar e terminar o Salmo de número 33 com dois elementos de louvor. O primeiro aqui ele vai falar de sacrifícios de louvor. Devemos continuamente oferecer sacrifícios de louvor a Deus com relação a tudo aquilo que Ele merece, a tudo aquilo que Ele é digno. Devemos prestar honras àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
o único que pode nos salvar, o único que é a verdade e a vida, e não há outro além dele. Esse rei tão glorioso, esse rei tão majestoso, é o único que é digno de receber honrarias de sacrifícios de louvor. Esta é a primeira razão. E a segunda razão, ou o segundo elemento de louvor aqui, tem relação com a declaração confiante que Davi faz ao Senhor depois que ele é tratado, curado e perdoado por Deus. E essa declaração confiante é resultado de um trabalho de Deus na vida e no coração de Davi. Essa confiança, ela não é resultado da soberba ou da prepotência do homem. Esta confiança é resultado do agir de Deus sobre a nossa vida. Deus, quando nos faz enxergar quem de fato nós somos e quem de fato Ele é, a gente vai perceber que quando Davi aqui ele foi tratado por Deus, isso o levou a um coração cheio de humildade. Ele se humilhou diante do Senhor. Então, essa confiança é resultado justamente do esvaziamento de Davi e do crescimento de Deus sobre a sua vida. Feito essa introdução, vamos adentrar aqui especificamente ao conteúdo do Salmo de número 33. Nós vamos dividir ele inicialmente nos 3 primeiros versículos sobre o convite à adoração que nós aqui encontramos. Diz assim a palavra de Deus: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos retos ficam bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Aqui na Nova Versão Internacional, que é que eu estou fazendo a leitura, começa com cantem. Dependendo da versão que você tiver aí, pode ter ali algo como exultai, tá certo? Esta palavra é a mesma da raiz hebraica que vem dos cânticos de livramento. E a ideia de cânticos de livramento, quando somos convidados a cantar ao Senhor, não é qualquer canto, não é de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. É um cântico com gritos de louvor. É um cântico com fervor, com intensidade, com vida. Se você pegar, por exemplo, o salmo anterior, quando Davi foi perdoado por Deus, no versículo de número 7, salmo de número 32, olha o que ele vai dizer: Tu és o meu abrigo, Deus. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. É esta a ideia, portanto, depois que Davi foi tratado, perdoado, curado por Deus, agora ele está cantando, ele está gritando com alegria, com fervor, com vida, com intensidade ao Deus que transformou a sua vida. Portanto, queridos, a resposta dos homens e das mulheres que são justos diante de Deus, ela precisa ser traduzido em hinos e em cultos de louvor e de adoração ao nosso Deus. É o que está acontecendo aqui com Davi quando ele nos faz esse convite: cantem, gritem de alegria ao Senhor. A alegria tomou conta do coração de Davi, a alegria inundou a vida de Davi. E por isso, esse cântico, ele não pode ser de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Davi, ele vai nos ensinar aqui que ele precisa ter um bom acompanhamento. Olha que interessante, aqui no texto que nós lemos, ele vai dizer que esse grito de louvor a Deus, de alegria, ele precisa ser acompanhado com instrumentos musicais. Ele precisa vir acompanhado com qualidade de som. Ele vai citar aqui a harpa, ele vai citar aqui a lira de 10 cordas, ou seja, é uma ocasião especial. Davi teve a sua vida restaurada por Deus,
ele está maravilhado, ele está impactado com a obra que Deus acabou de operar na sua vida. E como resultado desta obra, nasce o Salmo de número 33, este cântico espiritual, esse hino de louvor a Deus. E ele está dizendo, não pode ser pouco, precisa ser com um bom e com um belo acompanhamento, com instrumentos musicais, com sons que de fato agradem e toquem o coração do nosso Deus. Isso nos mostra e deve nos levar a uma reflexão sobre que tipo de culto nós estamos ofertando a Deus? De que maneira nós estamos nos apresentando ao Senhor? Será que o nosso coração está seco? Será que a nossa vida está insossa, está sem graça, está sem sal, está sem alegria, está sem cor? Será que muitas vezes nós não nos reunimos com a congregação que nós fazemos parte, com a igreja, muitas vezes, com o coração sem graça, com o coração seco? Será que muitas vezes nós não apresentamos qualquer coisa ao Senhor, como que se estivéssemos indo a qualquer outro lugar, ou fazendo qualquer outra coisa aí fora? Sempre que nós nos apresentamos diante do Senhor para ofertarmos culto a Ele, esta ocasião é sempre especial na nossa vida. E mais, principalmente, depois que nós temos experiências íntimas e profundas com Deus, isso deve resultar em novas ocasiões especiais em nossa vida, o que o salmista aqui vai chamar de uma nova canção. Olha que interessante, no versículo 3 que nós lemos, ele diz, cantem-lhe ao Senhor uma nova canção, porque toda ocasião especial diante de Deus exige uma nova canção, um coração grato, um coração transformado, um coração que de fato reconhece as obras maravilhosas que Deus tem feito e operado em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Então perceba aqui, nessa primeira parte do Salmo de número 33, três qualidades de louvor, ou três qualidades, ou três formas de conteúdo que precisam estar inseridas nas canções que nós ofertamos ao nosso Deus. A primeira tem relação com fervor, ou com alegria. Ele começa declarando, cantem de alegria. Portanto, a ideia de alegria aqui é justamente intensidade, fervor, é um coração quente na presença de Deus, jamais um espírito morno. Diz a palavra de Deus que a igreja que é morna, Deus ele tem vontade de vomitar. E por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos entender isso. As nossas canções, elas precisam ser acompanhadas num primeiro momento de um coração fervoroso e alegre na presença de Deus, porque estamos oferecendo algo ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao único que de fato tem o poder para mudar a nossa vida e para nos trazer salvação e vida eterna. A segunda questão importante que precisa estar inserida, que traz qualidade às nossas canções, é auditoria ou fiscalização. Ele está dizendo aqui que não é qualquer pessoa que deve ofertar hinos de louvor ao Senhor. São aqueles que são justos e aqueles que são retos de coração. Diz a palavra de Deus que a esses fica bem louvar ao Senhor. Portanto, queridos, não adianta nós cantarmos com a nossa boca e não cantarmos com o nosso coração. Não passa do teto. Deus ele conhece intimamente a vida de cada um de nós. E de fato as nossas canções, elas precisam, portanto, serem acompanhadas de um coração reto e justo diante de Deus. Aí sim fica bem louvar ao Senhor. Aí sim, de fato, entoaremos canções que de fato vão chegar até o trono de graça, de bondade e de misericórdia do nosso Deus. Talvez você possa estar pensando, mas pastor,
E se eu reconhecer que o meu coração não está reto e justo diante de Deus, mas ainda assim eu senti louvor de louvar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, porque você está reconhecendo que precisa de ajuste, que precisa de conserto. Esse é o tipo de louvor que de fato agrada o nosso Deus. Pessoas assim são pessoas mais sensíveis à voz de Deus. Então reconhece que de fato você precisa de ajuste, você precisa do conserto, você precisa da bondade e misericórdia de Deus, e certamente o Espírito de Deus vai fazer obra extraordinária na sua vida por meio de um louvor sincero. Ele vai transformando, ele vai quebrantando, ele vai amolecendo o seu coração e deixando sensível para que de fato Deus opere a obra maravilhosa que ele precisa restaurar na sua vida. Terceira questão relacionada à qualidade das nossas canções é novidade. É a nova canção que ele vai citar ali no versículo de número 3. O que é essa novidade? Ou o que é essa nova canção? É o resultado da experiência que nós temos com Deus. O Espírito de Deus, ele é muito dinâmico. A palavra de Deus, ela é poderosa e sempre penetra o mais profundo do nosso íntimo e da nossa alma. Deus, por meio do poder do seu Espírito Santo, ele alcança o que homem algum, terapia algum, pode proporcionar ao homem ou à mulher. Portanto, essa nova canção é resultado de um coração transformado, de um coração grato, de um coração rendido pelas obras maravilhosas e misericordiosas que Deus tem operado a favor do seu povo. Portanto, aprendemos que sempre que temos essas experiências íntimas com Deus, isso deveria resultar na nossa vida em novas canções. Imagina se todas as igrejas e comunidades que nós fazemos parte, se cada um de nós, quando passarmos por essas experiências profundas, por esses tratamentos, por essas curas por Deus, e se nós tivéssemos a humildade de reconhecer e encorajássemos a congregação a vivenciar essas mesmas experiências a partir da nossa experiência que tivemos com Deus. Repito, Davi, ele acabou de ser perdoado. Ele acabou de se libertar da escravidão, dos pecados que ele tentou acobertar ou esconder por debaixo dos tapetes. Agora ele foi tratado por Deus, o seu coração está leve, ele está maravilhado, ele está testemunhando isso ao povo de Deus, e nasce essa nova canção, e ele convida a congregação para que adore ao Deus que transformou, que mudou a sua vida, para que a congregação possa experimentar do mesmo amor e misericórdia do Deus que o rei Davi estava experimentando. Olha que coisa tremenda! De fato, nós agíssemos assim, partilhássemos as nossas experiências uns com os outros e convidássemos a congregação a experimentar a transformação do Deus que cura, que salva, que liberta, do Deus que transforma, assim como tem acontecido com as nossas vidas. As nossas igrejas estariam cheias de pessoas com o coração fervendo, com o coração intenso, com o coração cada vez mais desejoso em conhecer a Deus e em submeter as nossas vidas à vontade de Deus. Por isso que Davi, ele nos faz um convite à adoração. Ele está impactado, ele está entusiasmado com a obra que Deus operou na sua vida, aquilo que ele está experimentando. Ele deseja para que todas as demais pessoas e povo de Deus possam também experimentar. Dito isso, nós chegamos então na segunda parte do Salmo de número 33, que vai dos versículos de número 4 a 9, que é um convite de louvor à palavra de Deus. Qual é aqui a razão do louvor à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é coerente. Existe harmonia entre a palavra de Deus e as ações de Deus, ou seja, as palavras de Deus, elas nunca estão num vácuo, as palavras de Deus, ela nunca está num vazio, as palavras de Deus são sempre acompanhadas pelas suas obras.
Palavra e obra são elementos inseparáveis dentro dos atributos e das características do nosso Deus. Por quê? Porque palavra e obra sempre andam juntas. É por isso que as pessoas tinham facilidade para entender. De fato, aquelas pessoas que tinham um coração sensível tinham facilidade para entender acerca das palavras e também dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, ele exemplificava. Jesus, ele ensinava por meio da sua própria vida. Então, quando Jesus proferia algumas palavras, as pessoas tinham muito mais facilidade de compreendê-las, porque as palavras de Jesus demonstravam aquilo que de fato ele era, aquilo que de fato ele fazia, aquilo que de fato ele vivia no seu dia a dia. Por isso o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, vai dizer assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha que coisa tremenda. Portanto, nós vamos ver aqui dos versículos de 4 a 9 uma relação de louvores pelas quais o salmista nos convida a entoar esses cânticos e essa adoração ao nosso Deus. E nessa relação aqui, ele começa louvando pelos atributos morais de Deus. Perceba, por exemplo, a partir do versículo de número 4 e 5, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Então é o convite à palavra de Deus que ele está nos convidando a louvar. Ele é fiel em tudo o que ele faz. Perceba? Palavra e obra. Obra e palavra. São dois elementos inseparáveis que caminham juntos. Agora o versículo de número 5. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, os primeiros elementos aqui morais pelos quais o salmista nos convida a louvar ao Senhor, porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de retidão, e Deus é um Senhor de bondade. Diz ele que toda a terra está cheia da bondade de Deus. O ar que nós respiramos, a roupa que nós vestimos, a casa que nós moramos, o deitar, o levantar, o contemplar um bosque, o contemplar toda a obra maravilhosa da criação de Deus neste mundo, as aves do céu, os rios, os mares, todas as belezas naturais, toda a dádiva que Deus nos deu para desfrutar deste mundo. Quando nós contemplamos, de fato, nós temos o privilégio de contemplar que, de fato, toda a terra está cheia da bondade de Deus, e eu e você, meu querido irmão e amigo, nós somos resultado, nós somos frutos da bondade de Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos autossuficientes, é porque Deus, ele nos ama e nós somos resultado da bondade e do amor de Deus. O salmista, ele vai continuar louvando a Deus, agora reconhecendo o poder criativo de Deus por meio da sua palavra. Olha o que ele vai dizer nos versículos de número 6 e 9. Nada veio a existir senão pelo poder da palavra de Deus. Olha que interessante, versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Versículo de número 9 agora. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Por mais que a ciência possa tentar, de alguma forma, provar ou descobrir alguma questão relacionada à origem de todo mundo, tudo que se tem de avanço nessa área leva a uma força inteligente, a um poder que excede o potencial e a inteligência do homem. E essa força inteligente
esse poder sobrenatural nós sabemos que se chama Deus, que se chama Cristo. E o salmista, ele está contemplando toda essa obra da criação de Deus. E de fato ele reconhece isso. Tudo vem de Deus. Tudo é fruto do amor do Criador para com as nossas vidas. Por meio da palavra de Deus, por meio do poder da palavra de Deus, todas as coisas foram feitas. Deus, ele deu uma ordem e surgiu a partir da ordem de Deus. Olha que coisa tremenda. Haja luz e houve luz. Esse é o poder maravilhoso do nosso Deus. E o entendimento correto do Deus Criador elimina da nossa vida toda a mente dividida. O salmista, ele está reconhecendo de fato ao único que é digno de receber louvores, honras e glória, ao Deus Criador. Ele está reconhecendo de fato quem é o autor da vida, quem é o autor de todo o mundo e de tudo que há no mundo. E a partir do momento que ele entende isso e contempla as maravilhosas obras do Deus Criador, isso é libertador, porque ele não perde tempo com outras coisas, mas de fato ele louva, ele engrandece, ele se rende a Deus na medida que ele reconhece que tudo vem de Deus. Esse entendimento correto acerca de Deus produz humildade em nosso coração, nos leva a uma rendição. Olha o versículo de número 8, o que o salmista vai dizer: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Por quê? Porque pelo poder da palavra de Deus, ele ordenou e aconteceu, porque ele é o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, os céus, a terra, os astros, tudo se sustenta, tudo se mantém a partir do poder do Deus Criador. Por isso, queridos, quando Davi entende isso, ele fica em êxtase, ele fica maravilhado, ele fica impactado e ele se rende ao Senhor. Por isso ele convida toda a humanidade e todo o povo de Deus a tremer diante de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele nos encoraja também a meditar e a pesquisar corretamente acerca de Deus. Olha que interessante, quando nós atingimos o entendimento correto acerca de Deus. Olha o que Davi vai dizer, o salmista vai dizer no Salmo de número 111, versículo de número 2. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. Ou seja, quando nós adquirimos o conhecimento correto acerca de Deus, de que todas essas obras maravilhosas são resultado da criação de Deus, nós passamos a meditá-las e a apreciar cada vez mais nas palavras contidas nas Escrituras Sagradas, porque por meio do poder da palavra de Deus, ele deu uma ordem e aconteceu, tudo veio a existir por meio do poder da palavra de Deus, esse Deus que continua controlando tudo que há no mundo. E o curso do mundo, ele continua caminhando para o fim segundo os propósitos perfeitos e soberanos de Deus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a apreciar e a desejar cada vez mais conhecer a esse Deus e a experimentar o Deus desta palavra maravilhosa e poderosa que nos foi revelada. Não é só isso. Segundo o nosso texto base aqui, o entendimento correto acerca de Deus nos levará a apreciar cada vez mais a palavra de Deus. É o que ele vai dizer nos versículos 4 e 5 aqui que nós lemos. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel e tudo
aquilo que Ele faz. Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele está maravilhado aqui com o poder de Deus e de sua palavra, e por isso Ele deseja apreciar cada vez mais esta palavra. Que esse seja o grande desejo e sentimento do seu coração, meu querido. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é vida. Por isso que o salmista aqui na segunda parte desse salmo, ele nos convida a louvar a Deus, por causa do poder da sua palavra. Talvez você possa estar se perguntando, mas por que de tudo isso? Por que de tanto louvor? Por que esse convite de tanta adoração? Porque Deus, Ele não é somente o Criador. Deus, Ele é o Senhor da nossa história. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor das nossas ações. Deus é o Senhor dos nossos desejos e dos nossos prazeres. Por isso que o salmista, ele declara que toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Para você entender melhor isso daqui, eu quero ler contigo um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 20. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Moisés está pedindo a Deus. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor é o nome de Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Olha que interessante. Infelizmente, por causa dos pecados, hoje o nosso conhecimento de Deus é muito limitado. É ainda muito pequeno se comparado com todo o esplendor da glória e da majestade de Deus. Hoje, por meio do perdão que nós recebemos dos nossos pecados e da ação do Espírito de Deus, nós podemos nos relacionar com Deus, sim. Mas é só um pouquinho da glória de Deus que a gente consegue contemplar. Porque se de fato Deus se revelasse completamente a nós, nós não poderíamos suportar devido a toda a grandeza, glória e majestade de Deus. Portanto, Deus responde a Moisés, eu vou mostrar a minha bondade a você por meio das minhas obras de amor aqui neste mundo. Portanto, queridos, como diz o Salmo de número 145, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus para você entender melhor isso. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Olha que interessante, queridos. Deus é bom para com todos. Mesmo aquelas pessoas que muitas vezes não são merecedoras do amor de Deus, continuam na rebeldia dos seus pecados, muitas vezes continuam fazendo maldades, praticando injustiças e tanta barbáries. A chuva, Deus ele dá para todos, para os bons, para os maus. O sol, Deus ele dá para todos, para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos. Toda a terra está cheia da bondade de Deus. A grande diferença é que existem aqueles que a reconhecem. Existe aqueles que infelizmente desprezam a bondade de Deus. Portanto, é tão maravilhoso quando o nosso contemplar da obra e do poder de Deus aumentam cada vez mais a admiração, o amor e o temor que nós desenvolvemos por Deus.
Davi aqui, ele está entusiasmado, ele está impactado, ele está maravilhado ao contemplar a obra da criação de Deus e o poder da palavra de Deus. Deus, ele declara, Deus, ele fala e acontece, porque as palavras de Deus são dignas de confiança, são fiéis e de fato Deus, ele é soberano e governa sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso, saber que nós somos filhos de um Deus que de fato tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso que nós não devemos temer mal algum, por mais que nós venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, porque Deus, ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. E daí nós chegamos na terceira parte aqui do Salmo de número 33, agora versículos 10 a 12, que dizem assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Há um contraste claro que entre os propósitos de Deus e os propósitos dos conselheiros pagãos, daquelas vidas que escolheram um caminho diferente de Deus. Diz a palavra de Deus que o Senhor não apenas escolheu um povo para si, mas Deus direcionou esse povo. Deus, ele não chama e depois ele abandona, não. Deus, ele continua ao lado do seu povo o tempo todo, mesmo quando o seu povo viola a lei de Deus, mesmo quando o seu povo em algum momento vira as costas para Deus. Quantas vezes isso não aconteceu na história do cristianismo? Quantas vezes isso não aconteceu quando o povo libertou o seu povo da escravidão do Egito e prometeu levá-los à terra prometida? Quantas das vezes o povo não se afastou de Deus e Deus continuou exercitando misericórdia, amor e perdão para com o seu povo? Por isso, esses versículos, eles vão trabalhar essa questão. Ele vai dizer que os conselhos de Deus, diferentemente dos conselhos dos pagãos, os de Deus são dignos de confiança. Por quê? Porque todo o conselho de Deus, ele dura para todo o sempre. Olha o versículo de número 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Olha que coisa tremenda quando nós entendemos isso. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. O profeta Isaías, ele vai trabalhar de uma forma muito mais completa, inclusive inspirado aqui no Salmo de número 33, que nós estamos estudando aqui. Por exemplo, Isaías, lá no capítulo de número 40, a partir do versículo 5 a 8, eu acho que é isso, deixa eu ler isso. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. E se Deus falou, sua palavra é digna de confiança. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e a sua flor cai, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para todo o sempre. Olha aqui que interessante, o profeta Isaías, inspirado nas palavras do Salmo de número 33. Por isso que os planos de Deus, os conselhos do Senhor são dignos de confiança. Deus, ele fala e acontece. Querido, quantas vezes talvez você não tenha trilhado caminhos que o levaram a danos, a tragédias, ou até mesmo em morte em alguma área da sua vida, a desilusão, há consequências terríveis, porque em algum momento da sua vida você seguiu talvez os conselhos do seu coração, ou os conselhos de homens ímpios, de homens pagãos, foi induzido ao erro,
achou que aquilo que estava no seu coração, ou no coração de uma outra pessoa que lhe influenciou, eram palavras seguras, confiáveis, ou eram planos perfeitos, e você percebeu que você estava enganado, e você sofre muito por causa disso. Não tenha necessidade de nós passarmos por isso novamente. Os conselhos de Deus, eles são perfeitos e são dignos de confiança. Por isso, submeta com amor, com alegria, com prazer a sua vida aos cuidados de Deus, e certamente Ele vai o guiar em caminhos de paz, de amor, de segurança, de prosperidade e, acima de tudo, de salvação. Portanto, duas questões aqui são importantes. O primeiro é que os desígnios das nações acabam em nada. Não importa, queridos. Por melhor que seja o plano de algum conselheiro pagão, de algum governo, de algum reino, de alguma nação, somente Deus, o Criador de todas as coisas, é que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Portanto, qualquer desígnio de uma nação, ele vai resultar em nada. Segundo lugar, segunda questão importante é que as nações, mesmo sem saber, elas podem servir aos propósitos de Deus. E por isso que eu digo que o profeta Isaías, inspirado aqui nas palavras do Salmo de número 33, ele vai falar sobre isso. Por exemplo, no capítulo 44 do profeta Isaías, a partir do versículo 25, olha o que ele vai dizer. Que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de todos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura. Que executa as palavras dos seus sábios e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Por meio do profeta Isaías, Deus tem uma palavra profética ao seu povo que está no cativeiro, por causa de pecado, por causa de rebeldia, porque seguiu o conselho de homens pagãos, de homens ímpios, e esses conselhos de homens pagãos deram em nada, foram frustrados, eles foram para o cativeiro. E Deus está dizendo: do meio das ruínas, eu vou resgatar vocês, meu povo amado, não porque vocês merecem, mas é por causa do amor do meu nome, é por causa do próprio zelo que Deus ele tem para com o seu próprio nome. E daí no capítulo 45 do profeta Isaías, versículos 4 e 5, ele diz assim: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Sabe como que ele começa? Capítulo de número 45, prometendo a libertação do seu povo que estava no cativeiro. Sabe quem ele iria levantar para isso? Ciro, rei da Pérsia. Todo aquele orgulho da Babilônia agora está sendo destruído pelo Senhor. Aquela grande potência mundial vai ser reduzido a nada. O que é a Babilônia hoje? Deus levanta o rei da Pérsia, Ciro, para destruir a Babilônia. Pérsia vai se tornar agora a grande potência do mundo. E Deus vai utilizar o grande líder da Pérsia, o rei Ciro, para que possa, vamos colocar assim, dar a carta de alforria ao seu povo, para que eles possam ser libertos do cativeiro, possam retornar para casa, para Jerusalém, reconstruir as suas vidas, os seus sonhos, a sua identidade e também a sua espiritualidade. Olha que coisa tremenda. Essa é a fidedignidade.
e a confiança que de fato nós podemos e devemos entregar diante dos planos e dos propósitos do Senhor. Ele fala e acontece, porque Ele é fiel, mas Ele tem o poder e o domínio também sobre todas as coisas. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, como que Deus está direcionando todo o curso da história, nós vamos desejar conhecer cada vez mais o amor desse Deus e as escrituras sagradas contidas aqui no livro que nos foi inspirado. Nós vamos desejar ser cheios cada vez mais do Espírito Santo de Deus. É esse convite à adoração que Davi faz a mim e que Davi faz a você. Ele está maravilhado com o conhecimento de Deus e ele quer que outras pessoas também sejam impactadas com aquilo que está acontecendo a partir da obra do Senhor para com a sua vida. E daí nós chegamos na quarta parte do Salmo de número 33, que vai nos versículos 13 a 19. A terceira parte que nós terminamos de concluir agora, 10 a 12, é um louvor, ou um convite de louvor aos conselhos de Deus. Lembrando que anteriormente ele nos convidou a louvar por causa do poder e da fidedignidade da palavra de Deus. De 10 a 12, ele nos convida a louvar por causa dos conselhos de Deus. São dignos de confiança, diferentemente dos planos dos conselheiros pagãos ou ímpios que são frustrados. E agora ele nos convida a louvar pela vigilância de Deus, versículos 13 a 19. Olha que interessante. O 13 diz assim: eu levantarei este homem. Desculpa, estou lendo Isaías, deixa eu voltar para o Salmo aqui. Salmo 33, versículo 13. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Deus observa todos os habitantes da terra. Deus está atento a tudo. Nada passa despercebido pelos olhos atentos de Deus. Diz o texto bíblico aqui no versículo 15, Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Olha quantas vezes a palavra tudo ou todas são repetidas aqui nos versículos 13, 14 e 15. Deus ele não está somente olhando, Deus ele está observando a tudo e a todos, e Deus considera tudo aquilo que os homens fazem e a tudo aquilo que os homens deixam de fazer. Tudo aquilo que é planejado pelo coração do homem, inclusive as suas maldades, as suas violências, as suas opressões, nada ficará impune diante do Deus que olha, que observa a tudo. Portanto, homens que tramam morte, violência, perversidade, diz a palavra de Deus aqui que o Senhor está ciente de tudo. E mais do que isso, talvez você que esteja nos acompanhando aqui esteja desanimado, desestimulado, desencorajado, desesperançoso, com muitas coisas tristes que acontecem, não somente no mundo, mas também no nosso amado Brasil. Corrupção, opressão, violências, tramas. E parece que muitas vezes a injustiça é cada vez maior e a impunidade é cada vez maior. Esse salmo aqui nos ensina que Deus ele continua atento também ao seu sofrimento, à sua dor, às suas privações, às suas limitações. Deus ele conhece todas as necessidades do seu povo. E por isso diz aqui que o Deus que está atento a tudo, ele vai exercitar o seu poder. E esse poder de Deus não é tirano. Esse poder de Deus não é porque ele se vinga daqueles que por alguma questão fazem o mal, porque escolheram um caminho diferente do de Deus, não. Esse poder de Deus, ele é justo, esse poder de Deus, ele é gracioso, esse poder de Deus, ele é cheio de misericórdia. Diz a palavra de Deus aqui que o conhecimento de Deus é perfeito. Versículo de número 15 fala sobre isso. Conhecimento de Deus é perfeito.
Versículos 16 e 17 vai dizer que o controle de Deus é perfeito. E os versículos 18 a 19 vai dizer que o amor de Deus é perfeito. Olha que interessante. Deus não somente conhece a tudo, os bons e os maus. Deus não somente controla a tudo e a todos. Mas Deus também vai retribuir a todos de acordo com as suas obras e de acordo com as suas condutas. E mais, aqueles que sofrem, Deus está dizendo: eu estou olhando para a sua dor, eu estou olhando para o seu sofrimento, eu estou olhando para a sua escassez, eu estou olhando para as suas necessidades, eu vou cuidar de você. Olha os versículos 18 e 19. Mas o Senhor protege, Esse mas aí, eu não li aqui, ele acontece depois do 16 e 17. Sabe o que o 16 e 17 fala? O cavalo é vã, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Olha lá. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Não é pelo tamanho do exército, não é pela habilidade do rei ou dos seus soldados, não é pela força do cavalo. Deus, Ele controla tudo e a todos. Por isso, talvez você que seja vítima de opressão, de injustiça, de maldade, talvez você esteja cansado de muita coisa que esteja acontecendo no mundo. Os versículos 18 e 19 é uma palavra de Deus para o seu coração aflito. Diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, no amor de Deus. Onde está a sua esperança? No mundo, nos homens maus, ou no Deus Criador e Consumador de todas as coisas? Vai continuar o versículo 19. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Olha que coisa tremenda a palavra de Deus. O amor de Deus é perfeito. Depois que ele destaca nos versículos 13 a 15, que ele dá ênfase a tudo e a todos, porque ele vai nos ensinar que o conhecimento de Deus é perfeito, o controle de Deus é perfeito. Agora ele vai concluir dizendo: o amor de Deus da mesma forma é perfeito. Por isso Deus está dizendo para você, se você está precisando de um grande livramento da parte de Deus, você está sem esperança, existe morte na sua vida, confie em Deus, Ele há de restaurar a sua vida, Ele há de restaurar a sua sorte, Ele há de livrá-lo da morte e garantir-lhes vida, porque vida verdadeira somente Deus pode nos ofertar. Ele vai concluir dizendo: mesmo em tempos de fome. Isso é maravilhoso quando nós entendemos que Deus é o nosso provedor, que Deus é o nosso sustentador, o Deus criador de todas as coisas e que domina sobre tudo, é um Deus digno de confiança. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor e derredor, se o mundo ou boa parte do nosso contexto está vivenciando um período de deserto, maior é aquele que está em nós do que qualquer outro problema, a tribulação ou a adversidade que nós possamos experimentar no mundo que nós estamos vivenciando. Olha, isso é libertador, isso é confortador, isso nos enche de uma esperança que somente Deus de fato pode derramar aos nossos corações. Perceba, portanto, que há um olhar de amor de Deus. Deus, Ele reconhece o perigo que há nas nossas vidas. Por isso o salmista vai falar de livramento da morte. Deus, Ele sabe a sua luta, a sua dor, o seu problema. E Deus é sensível à sua dor. Por isso, confie no Senhor, seu sofrimento, a sua tristeza, a sua miséria, o seu problema. Deus, Ele há de cuidar da sua vida por completo, porque Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E daí, entendendo isso, o salmista, então, impactado, em êxtase, maravilhado, ele vai concluir esse salmo com um coro final de louvor e de adoração a Deus. Versículos 20 a 22 dizem assim a palavra de Deus: a nossa esperança está no Senhor,
Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele vai concluir esse salmo com um grande hino de louvor, exaltando o nome de Deus, reconhecendo a nossa esperança está no Senhor. Quais são as razões desta alegria? Quais são as razões do regozijo desse salmo que nós podemos perceber que está muito claro no coração do salmista aqui? Primeiro, ele está alegre porque ele aprendeu a esperar com paciência diante, mantendo um coração alegre. O versículo 20 que nós lemos, nossa esperança está no Senhor, ou seja, a nossa espera está no Senhor. Diante de todo o caos, diante de muitas privações, diante de tantos sofrimentos, nós permanecemos com o coração alegre e esperando no Deus da nossa vida e no Deus da nossa salvação. Irmãos e amigos, só experimenta isso de fato quem conhece intimamente a Deus. Pare de perder tempo da sua vida buscando refúgio fora de Deus. Pare de confiar em outras coisas fora de Deus, que isso não o levará a lugar algum. Não importa se você está sofrendo, se aproxime de Deus, entregue os seus cuidados ao Senhor, se renda a Ele. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele criou todas as coisas. Eu acho que Ele merece a sua confiança. Eu acho que Ele sabe o que está fazendo, né? É nós que não sabemos. Por isso, espera no Senhor com alegria e Ele tomará conta da sua vida. Essa é a primeira razão da alegria na qual o salmista vai terminar aqui esse coro de louvor ao Senhor. A segunda razão está na parte B do versículo de número 20, que é confiança. Ele não somente espera, mas ele espera com confiança. Olha lá, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Perceba, espera e confia. Quantas pessoas que fazem declarações lindas e muitas vezes oram, dizendo que confiam em Deus, mas na verdade estão agindo do seu próprio jeito, da sua própria maneira. É uma confiança que na verdade não tem espera. Muitas vezes é uma confiança cheia de desespero. É uma confiança com fé pequena. É uma confiança com fé morta. É uma confiança muitas vezes somente da boca para fora, porque o nosso coração não está preparado para confiar e esperar em Deus, porque a nossa fé ou o nosso relacionamento com Deus é pequeno. Preste atenção. Talvez hoje possa estar tudo bem com a sua vida e você possa pensar que possa viver bem e feliz fora de Deus. E por isso talvez você não valorize hoje a sua espiritualidade e a qualidade do seu relacionamento com Deus. Tome cuidado, porque amanhã, quando você precisar, se o seu relacionamento com Deus for oco, superficial, vazio, você não vai saber o que fazer. Você vai se desesperar e geralmente você vai agravar ainda mais o seu problema, a sua dor e o seu sofrimento. Terceira e última razão da alegria do salmista é na esperança dos crentes ou do povo ou da comunidade de Deus reunida. Percebe que a partir do versículo 20 ele vai utilizar aqui termos no plural. A nossa esperança, o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança? Aquilo que Davi experimentou. Ele está alegre porque ele quer também dividir essa bênção, essa alegria com todo o povo de Deus. E por isso esse convite à adoração comunitária, à adoração coletiva. Alguém que está impactado com a obra tremenda que somente Deus pode operar nas nossas vidas. E Ele convida todo o povo de Deus para que experimente do amor e do poder do mesmo Deus.
Portanto, essa confiança de Davi, ela não é sem fundamentação, muito pelo contrário. Essa confiança está no nome de Deus. Olha o versículo de número 21. Esteja sobre nós, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. A ideia do nome de Deus aqui tem relação com o caráter de Deus, ou seja, aquilo que de fato Deus ele é. Não é um nome estranho de Deus. E daí quando nós voltamos lá, por exemplo, para Êxodo, na experiência que Moisés mais uma vez teve com o Senhor, no capítulo 34 de Êxodo, versículos 5 e 7, olha o que o conhecimento acerca de Deus promove nas nossas vidas, e eu vou finalizar com esse texto. Êxodo 34, versículos 5 a 7, diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. É esse nome de Deus que Davi está entoando louvores, adoração, glórias, está se rendendo. Ele conhece de fato, intimamente, a esse Deus que perdoa os seus pecados, que restaurou o seu relacionamento com Deus, que mudou a sua vida. E por isso a confiança de Davi está num nome, o único nome que de fato é digno de confiança. Portanto, você deve, você precisa, você necessita submeter todos os cuidados de sua vida a Deus, ao nome desse Deus, ao Deus que é confiável, ao Deus que é fiel, ao Deus que é poder. Portanto, o foco dessa esperança não está nas dádivas que Deus derrama sobre as nossas vidas, embora também envolva isso, mas acima de tudo está nas características de um Deus que é doador, de um Deus que é provedor, de um Deus que é amor, de um Deus que é bondade, de um Deus que é mansidão, de um Deus que é misericórdia. Portanto, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 5, a esperança nesse Deus jamais nos decepciona. Portanto, o que o apóstolo Paulo experimentou, o que o rei Davi experimentou também, e ele escreve aqui no Salmo 33, ele convida a mim e a você, de fato, a entoarmos cânticos de louvor e de adoração ao nosso Deus, a partir de tudo que Deus é, e por tudo aquilo que Ele tem feito e continuará fazendo a nós. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Esse Deus é digno de confiança. Esse Deus maravilhoso é digno de confiança. É um Deus que não nos decepciona em momento algum. Que assim seja na sua vida. Que você se aproxime cada vez mais para os braços do Deus Criador e Consumador de todas as coisas. Obrigado por estar conosco em mais esse estudo da Palavra de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém.